defendiam pautas e não cultuavam uma pessoa. Então, quando a gente defendeu pauta, a gente defendeu a Lava Jato, o impeachment da Dilma, reformas, prisão do Lula. E tudo isso aconteceu. Quando os brasileiros passaram a apoiar apenas a pessoa, que era o Bolsonaro, o Brasil perdeu. A Lava Jato acabou, o Lula voltou, e aí a gente tá hoje com de lidar, que sejam previsíveis de lidar. Aí, instalar a empresa que faz sentido. Porque a gente tem outros fatores de produção. A gente tem uma população grande, a gente tem terra abundante, a gente tem o potencial de extração energética, seja solar, eólica, hidrelétrica, até termoelétrica tem aqui, atômica. Então, usemos isso. E aí, torna-se competitivo produzir no Brasil. E aí a gente tem um plano sério. Veja, nada do que os outros países não fizeram. Nada do que a China não fez. Vamos olhar para esses caras. Falo aqui como um cara de direita. Vamos olhar para a China. Você foi para lá. Vamos olhar para Israel. Para pegar o outro lado. Vamos olhar para o que os caras fizeram. Vamos ter a humildade de copiar. Um lado você tem que ter a humildade de saber, cara, a gente vem errando muito. E a gente só não é uma dessas 5 nações mais poderosas do mundo porque a gente errou demais. Mas do outro lado, vamos ter a ambição poderosa de corrigir os nossos erros através dessa humildade e ir pra cima e se tornar um país muito, muito foda. Nós podemos. Então, assim, é a humildade do outro lado e a ambição do outro. Tem que coordenar essas duas coisas. Vamos falar de economia daqui a pouco. Eu preciso ir ao banheiro. Manda uma pergunta aí do chat, Lene. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Pedro Pitt. Ele fala o seguinte: concordo com o combate firme ao crime no curto prazo, mas a longo prazo a educação... As pessoas estão indo embora do Brasil. O Brasil, que sempre foi um país de imigrantes, um país assim, especialmente se você é do centro-sul do Brasil, você provavelmente vai lembrar que seu avô ou sua avó veio de algum lugar diferente do mundo. Hoje não é mais assim, o brasileiro vai embora. O brasileiro está procurando emprego em outros lugares. E isso está acontecendo porque as pessoas perderam a esperança do Brasil. Aí são piadas, o Brasil é um bostil, o Brasil não vai dar nada, ou o Brasil é um cachorro caramelo. Aí o PT se aproveita disso. Não, é a soberania com o cachorro caramelo. Pô, cara, a gente não é isso. A gente perdeu essa energia vital que poderia fazer a gente ser uma das grandes potências do mundo. E aí o que eu tô tentando fazer? Eu acredito muito. Eu sou meio louco nesse sentido. Cara, o Brasil tem tudo pra ser um dos 5 maiores países do mundo. E por que tem tudo pra ser? Esse é o cálculo que eu jogo pra todo mundo que é negativo. O Brasil tem um monte de problema. A gente tá com uma janela de oportunidade incrível aí pela frente. Exatamente, Vilela. Exatamente. Terras raras. O Brasil, antes de eu chegar na Terra rara, o Brasil tem um dos maiores territórios do mundo? Sim. Assim como a Austrália, assim como a Rússia, assim como os Estados Unidos, assim como a Índia, assim como a China. Mas tem uma diferença. Calma, vou chegar aí. 2, o Brasil tem grande população? Sim, tem mais de 200 milhões de habitantes. 3, o Brasil tem uma economia grande? Deveria ser maior, mas é top 10. Então, das grandes nações do mundo que dão um checklist nisso aí, são poucas que vão chegar nesse enquadramento. Eu colocaria 5 e incluiria a União Europeia como 6º. Que China, Rússia, Índia, Estados Unidos, Brasil e União Europeia. Vamos botar assim. Então, o Brasil deveria jogar nessa liga. Essa é a liga do Brasil jogar. Além de tudo, o Brasil tem energia disponível abundante, de todas as matrizes, especialmente as mais limpas. Isso inclui urânio, isso inclui energia nuclear, que não tem que ter tabu de falar em usar. O Brasil tem terras agricultáveis. Não é igual, tem um grande pedaço aí da Groenlândia. Você não vai plantar na Groenlândia. A gente tem recursos hídricos abundantes. A gente tem petróleo. A gente tem um clima quente que permite que você tenha, por exemplo, 2 safras no ano. Ou seja, o Brasil é um país abençoado nesses termos. Água, demais. Descobriram debaixo da Amazônia água por não sei quantas décadas aí para a humanidade. Então, onde eu vou chegar? Em condições normais de temperatura e pressão, se a gente não se sabotar, a gente é top 5 no mundo. Agora, se você perguntar para qualquer brasileiro se o Brasil é hoje uma nação que tem condição de sentar na mesa com os grandes, as pessoas vão dar risada. A gente acha que a gente é ridículo, que a gente é um país eco. Pois bem, a gente precisa de um plano. O problema do Brasil é um problema de liderança. É como se a gente fosse um time de futebol que tem bons jogadores, mas o técnico é um imbecil. E este é o grande problema do Brasil. Nós escolhemos a pior comissão técnica assim, possível. E em todos os termos, não estou falando só do Lula, do presidente da República. Eu estou falando, por exemplo, que o Tribunal de Contas da União, ou nomeações para órgãos que as pessoas nem sabem o nome, vão ser feitas por figuras que vêm dos piores estados em termos de administração do Brasil. O que eu quero dizer? O Maranhão, o Amapá, o Acre, que são lugares mal administrados. Os lugares onde tem muita corrupção, onde uma parte dos municípios não se sustentam, eles mandam mais do que São Paulo. E aí os lugares mais mal administrados colocam os políticos que mandam em tudo. Então, tem algum sentido em eu pegar, por exemplo, montar a comissão técnica da seleção brasileira com jogadores que estão na Série C?
foram rebaixados? Com um técnico, com massagista, com fisioterapeuta? Não, não faz sentido. Mas é o que a gente faz na política. Então, um estado... Eu visitei o Maranhão. Beijo pra todo mundo do Maranhão, vocês sabem que eu tô falando verdade. A galera do Maranhão sabe que eles são administrados pela pior classe política do Brasil. Dito isso, eles mandam muito mais do que administradores públicos e políticos e lideranças de estados mais bem administrados. Santa Catarina, por exemplo. Então, o que faz com que o Brasil ele seja tão desequilibrado? Nós temos um sistema político antigo que ele valoriza a ocupação de espaço e não a entrega de resultado. E a população, e aqui eu vou perder voto, mas vamos lá, aqui nós temos que... Tô no Vilela, cara, tô em casa, aqui eu vou falar o que eu penso mesmo. A população não sabe avaliar. E onde eu rodo no Brasil, a população não sabe avaliar. Culpa do que é isso? Diversas razões. A população não sabe avaliar que é importante para ela ter saneamento básico. Essa é a primeira coisa, porque é uma obra que fica debaixo da terra. Ela sabe que tem esse problema. Não sabe. Por que isso não reverte no voto? Porque ela não sabe. Não, mas ela sabe Não que tá sabe, uma merda aqui. não sabe. Vilela, ela não Ela sabe. sabe que ela não tem segurança. Ela não... Segurança sim. Mas saneamento básico não. Você acha que não? Não. Vou dar exemplo, coisas que o cidadão não dá valor na hora de Você votar. perguntou pra galera qual é o problema daqui. Quando você está num lugar que não tem saneamento básico, as pessoas nem sabem que elas precisam ter saneamento básico. Não tá na imaginação delas. O valão de esgoto tá do lado da casa delas e ela tá tão acostumada com aquilo Acha que aquilo é aquilo é a vida dela. A vida dela tem um valão de esgoto, faz parte. Que o lixo largado na rua, pô, toda a rua vai ter um lixo largado. Então quando essa pessoa sai do estado dela, ou da casa dela, da rua dela, humilde, ela vai, por exemplo, vamos dar um exemplo, o cara saiu do interior do Maranhão, e aí ele foi pra uma cidade de Santa Catarina que é mais bem cuidada. Ele nem compreende o que tá acontecendo ali. Porque aquilo tá fora do escopo de imaginação dele. Que é mais ou menos parecido quando a gente, que é de capital, vai pra outro país. Oh, exato. Fui pra China agora e você vê as ruas tão... Então, eu não vou vender o almoço pra pagar a janta. Eu não vou vender não vou vender a janta pra pagar o almoço, na verdade. Eu não vou vender o futuro, a credibilidade futura nossa, fazendo coisas bizarras, que eu poderia fazer. Ficar gravando vídeos esdrúxulos e tal. Não, eu vou rodar como presidenciável, levando a sério todos os eleitores ao redor do Brasil. E, com base nisso, eu vou me tornar competitivo, e estou me tornando, porque sendo mais desconhecido, eu estou em terceiro, na principal pesquisa que é a Atlas, sendo o mais desconhecido. Vamos colocar a pesquisa aí, ele já aproveita e comenta a pesquisa. Mas continua. E aí, com base nisso, ou seja, quando as pessoas me conhecem, a população não foi respeitada a vida inteira. Aí essa população migra para outros lugares. Aí você tem esses conflitos regionais. A galera vai de Goiás, tá me ouvindo, a galera de Santa Catarina, a galera do Paraná. Começa a receber migrantes de outros lugares. Os migrantes não estão adaptados ao modelo de vida deles. E dá briga. Dá briga. Porque eles vêm com um sistema cultural em que eles não foram tratados como cidadão. Então a gente tem que entender assim. O eleitor não dá bola para saneamento básico. O eleitor não dá bola para educação. Nenhuma. O eleitor não dá valor para educação. A educação não faz parte nem de longe da decisão de voto do eleitor. A educação não é considerada um valor intrínseco pelo eleitor. E deveria ser o principal. É lógico, mas as pessoas não entendem, porque a maior parte das pessoas nos lugares mais humildes, quando ela vive, ela entende assim, a escola já era ruim. A vida dela, ela passa pela escola, a vida dela não melhorou naquilo. Ela não entende que aquilo é uma mola propulsora. Quando vieram pessoas de outros países, imigrantes, e chegou uma coisa que eles não estavam tão acostumados, que é o crime no interior. No Ceará, por exemplo, chegou o crime no interior. Não dá pro cara falar, aqui o Lula é um grande painho, tá, me roubaram meu celular e o PT não tá querendo fazer nada. Difícil, né? Dureza. Vamos lá. Essa pesquisa é de abril de 2026, Atlas Intel. Minha mãe eu tive o privilégio de ter minha mãe me ajudando quando era criança. E outras crianças não tiveram esse privilégio, porque a mãe, às vezes, é uma mãe solteira, não tinha grana pra bancar isso, precisa trabalhar, precisava ralar. E ao mesmo tempo aquela mãe não entendia como eu cobro a escola para o meu filho ter uma educação melhor. Muitas mães, quando falam em escola, ela fala merenda. Por quê? Porque ela quer saber se o filho dela tá comendo. Então, o ato dela de não dar valor não é que ela é uma pessoa ruim, é porque ela não tem o critério de avaliação na cabeça dela. Uma coisa que as pessoas sentem, saúde, a fila do SUS. Aí sim a pessoa sente, preciso fazer um exame e demora muito tempo para sair meu exame. Precisa ser às vezes em outra cidade, às vezes eu tô numa